Bom dia, quarta-feira, 3 de março, começando mais uma edição do Cidade na TV. Eu vou falar com o irmão Francisco Ferreira Alves Neto, diácono aqui da cidade de Batatais, e nós vamos falar sobre a campanha da fraternidade, que o tema é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Irmão Francisco, bem-vindo e bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Educadora. Irmão Francisco, um tema polêmico, né? Que está gerando muita discussão aí esse ano esse tema da campanha da fraternidade. Perfeito. Eu acredito que esta polêmica que foi gerada tanto dentro da nossa Igreja Católica como também em outras igrejas, a polêmica vem provar a necessidade da campanha. Ou seja, a necessidade do diálogo, a necessidade de conversar com o diferente. Quando a campanha coloca a fraternidade e a paz, que é um compromisso de todos aqueles que se dizem cristãos. O próprio Jesus Cristo, o seu Evangelho, ele nos diz claramente que a divisão é um contra-testemunho dos cristãos, quando se coloca uns contra os outros. Só que o texto, ele vai um pouco além, e aí é que começa também um pouco a polêmica, porque ele diz que nós devemos dialogar com o diferente, conversar com o diferente. E daí, então, que surge o lema da campanha, que é justamente essa diversidade, onde Jesus faz a unidade. Na diferença de cada um, nós não somos iguais, mas nós temos que aprender a respeitar o diferente. E a campanha da fraternidade, ela sempre tem um tema que é escolhido 2 anos antes, para que haja a preparação de todo o contexto da campanha. E esse tema foi escolhido antes da pandemia. E nós jamais imaginaríamos que no meio de uma pandemia estivesse aflorando os ânimos, as brigas, o ódio, a revolta com as fake news, aí, colocando um grupo contra o outro, colocando não só na questão religiosa, mas principalmente em outras questões de saúde, de economia. Mas vamos focar na questão da campanha, quando ela diz assim: os grupos religiosos embarcam nesta discussão e aí acabam divulgando mensagens que provocam revolta, que provocam ódio nas pessoas, mensagens que na verdade, não constroem. É importante também esclarecer que neste ano, e isso acontece desde o ano 2000, a cada 5 anos tem uma campanha ecumênica. Então, assim foi em 2000, 2005, 2010, 2016, porque 2015 nós tivemos que prorrogar para 2016, e agora em 2021, 5 anos depois, é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Esse conselho é formado não só pela Igreja Católica, mas nele está a Igreja Luterana, nele está a Igreja Presbiteriana Unida, nele está a Igreja Betesda. Então, ou seja, outras realidades eclesiais estão ali, e também a Igreja Católica. E o texto, caso que foi um gerador da polêmica, ele foi construído, foi elaborado por pastores e padres juntos. Então, não foi só a CNBB, o padre que fez, não é só a Igreja Católica que fez. Então, é um texto que, por exemplo, quando você falou das polêmicas, o texto, ele claramente traz a questão da violência contra certos grupos. E é por isso que ele cita a questão do grupo LGBT, e isso causou uma maior questão, uma maior confusão. Mas ele não está defendendo as partes, ele não está defendendo a ideologia de gênero, basta ler o texto, e em momento nenhum isso acontece. E um momento complicado, né, o irmão Francisco? E um tema tão polêmico que nós estamos vivendo isso, né, com essa polêmica. Quando nós olhamos para os temas que o coletivo escolheu, por exemplo, em 2000, ele falava o milênio sem exclusões, a respeito da dignidade humana de cada pessoa. Depois,
em 2005 falava da solidariedade e da paz. A solidariedade inclui estender a mão a quem está precisando, independente do que ele necessita. Porque quando a gente fala de precisando, as pessoas pensam logo em alimento, em roupa, coisa assim. Mas tem muitas coisas que as pessoas precisam, inclusive de atenção, inclusive de respeito. Depois, em 2010, economia e vida. Olha, presta atenção. Há 11 anos atrás, o Conselho Nacional colocou um tema, economia e vida. E qual é a maior discussão que nós temos hoje no meio da pandemia? Economia e vida. Ou seja, prestigia a vida e esquece a economia, as pessoas vão morrer de fome, ou eu prestigio a economia, deixo tudo aberto, comércio, etc., e as pessoas morrem com doenças. Então, há 11 anos atrás, nós já discutimos isso. A vida está acima. Não adianta a economia pujante sem vida. O ser humano morrendo. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio se encontra no diálogo, como o tema aí propõe. Uma outra coisa que é importante destacar. No cartaz, eu não sei se vou conseguir mostrar para vocês aqui, eu acho que dá para ver. Dá. Tem o cartaz da campanha da oportunidade. Neste cartaz, você vai perceber, primeiro, existe uma roda, que é a ciranda. Nesta roda, você vê que não tem começo, não tem fim. As pessoas dão as mãos quando formam uma roda, mas foi deixada propositalmente uma abertura entre a criança e o cadeirante. Eu não entendo mais para dizer que essa roda tem cada mais um. Ou seja, você é convidado a entrar na roda, a participar conosco. E na roda, cada um tem o seu passo, cada um na sua sintonia, cada um está com uma veste sua. Eu tenho colocado aqui uma veste do pessoal da saúde para prestigiar aqueles que estão na linha de frente do combate ao Covid. E nós vamos olhar os mosaicos aqui nos laterais. Esses mosaicos, o mosaico é o maior símbolo da unidade na diversidade. Porque quando você fala de mosaico, para quem não sabe, ele é formado por pisos quebrados. Então, cada pedaço é de um tamanho, cada pedaço tem uma forma diferente, alguns pontudos, que às vezes até sério, uma cinta. Mas quando você, cada um de uma cor, um amarelo, um vermelho, um verde, mas quando você pega esses mosaicos e vai juntando, cada um permanece diferente. Cada um permanece do seu jeito que é, mas ele forma um encontro bonito, ele forma essa unidade. Então, nós cristãos católicos podemos dialogar com os cristãos batistas, com os cristãos congregacionistas, com os assembleanos, com os presbiterianos, com os metodistas, sem desrespeitá-los, respeitar os deles, respeitar as diferenças, mas formar uma unidade cristã. E depois é colocado o tema aqui no centro, porque fala a palavra de Deus, que é na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14, e é colocado no centro, quer dizer, a palavra de Deus, ela está no centro. Então, esse livretinho, que é o texto base, pouquíssimas páginas, você pode adquirir, mas se você não quiser adquirir, você pode baixar em PDF pela internet e você leia todo o texto. Ali vai estar todas as informações de quem fez, como é, como é que não é. E você não é obrigado a concordar com tudo que está no texto, porque alguma coisa ou outra você não concorda. Mas isso não é motivo para a gente se degradar, para a gente brigar uns com os outros. Nós devemos aprender a ter respeito com o diferente. Ô, irmão Francisco, alguns padres acham que a campanha é de esquerda e que falta outras igrejas no movimento para que ele seja chamado de ecumênico. Bom, aqui eu tenho que, de maneira educada, mas rebater, para dizer, primeiro, ecumênico significa dialogar com igrejas cristãs. O que não for diálogo com igrejas cristãs, não será ecumenismo, será diálogo interreligioso. Por quê? Porque no ecumenismo eu posso fazer culto junto, eu posso rezar junto, porque o Deus é o mesmo, porque a fé é na Trindade Santa. Então, desde o ponto de vista
duas denominações, já é ecumenismo. Se houver a Igreja Católica com a Igreja Metodista, já é ecumenismo. Porque ali eu não posso falar que é só catolicismo, eu não posso falar que é só a doutrina metodista, ela é ecumenismo. Primeira coisa. Segundo, a questão de sermos aí taxados de esquerda e de comunistas. Bom, eu estou na equipe de campanhas da Arquidiocese de Ribeirão Preto, como responsável nesses 23 municípios, por estar aí, e vou fazer palestras, tenho ido em todos os lugares, me chamam, agora online, claro, às vezes no local do estúdio para fazer, e eu posso dizer tranquilamente, quem me conhece, eu não sou comunista. Quem conhece sabe a minha história. Até as pessoas estranham. Falam, você é capitão? Acho que eu sou capitão. Né? Agora, eu não posso calar a minha voz diante da injustiça social. E aqui eu quero pegar uma frase de um santo homem, chamado Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, ele foi uma pessoa que ajudou muitos pobres necessitados. Ele chegou a criar um banco do pobre. E ele dizia o seguinte: quando eu dou comida para os pobres, quando eu dou roupa para os pobres, eles me chamam de santo. E quando eu pergunto por que o pobre não tem comida, por que o pobre não tem roupa, eles me chamam de comunista. Porque aí eu estou questionando o sistema. E nós estamos aqui, e a campanha da fraternidade sempre fez isso. Então não é apenas porque é ecumênica, mas todos os anos nós temos grupos que atacam a campanha da fraternidade e que atacam os temas que a campanha trata. Porque a campanha da fraternidade, como diz o padre Cezinho, todo mundo conhece, não precisa falar, ele diz claramente: a campanha da fraternidade, ela tem que meter o dedo no equilíbrio, ela tem que denunciar as injustiças, ela tem que fazer o papel do profeta. É só ler o Antigo Testamento que vocês vão ver os antigos profetas, porque tem gente que não tira o nome de Isaías da boca, não tira o nome de Jeremias, não tira o nome de Ezequiel, mas se esquecem que esses grandes profetas foram perseguidos, e naquela época não existia comunismo, não seriam chamados de comunistas, porque, por exemplo, Isaías, no capítulo 58, ele chega a dizer: o teu jejum me enoja, não aceito o jejum, porque você faz jejum, você faz penitência, mas você pisa os seus funcionários, os seus empregados, os seus pobres. O jejum que eu quero, será que não é dar comida para quem está passando fome? O jejum que eu quero, será que não é vestir aquele que não tem roupa? E isso não é a campanha que eu estou falando no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Então a gente precisa deixar de ser hipócritas. O Evangelho de ontem falava isso, da hipocrisia, de falar e fazer discursos bonitos, que amam o pobre, amam o próximo como a ti mesmo, mas que não estende a mão, que não coloca a mão na massa, fica só nos púlpitos bonitos, nas roupas bonitas, brocadas de ouro, e falando coisas maravilhosas que agradam os ouvidos, mas que o estômago continua rompendo de fome. Então a gente precisa de deixar de ser hipócrita. E a campanha da fraternidade não quer ser hipócrita. Eu não posso calar a minha voz quando eu vejo uma pessoa sendo assassinada só porque ela é homossexual, só porque ela é negra e não tem nada. Não, nós não podemos aceitar a morte de quem quer que seja lésbica, seja transexual, seja o que for. Nós não podemos aceitar essa cultura de morte. E aí, por exemplo, o Evangelho, o adultério na época de Jesus, era como se fosse uma prostituta pior. Era considerada pior que o LGBT hoje, que o homossexual. E aí a pena era morte. A pena era morte. Não era censura, não. Não. E não estava por apedrejamento. Os homens, só os homens podiam fazer isso. Mulheres não podiam. Colocava a mulher na praça e todo mundo jogava a pedra. Até ela ficou totalmente diferente de morrer. E quando eles levaram a prostituta para Jesus, dizendo: além de que tem que matar, a frente da palavra de Deus, tem que matar. E o que Jesus fez? Ele mandou matar? Não, o amor está acima da lei. E Jesus olhou para ele e disse: se vocês não têm pecado, então atire a primeira pedra. Então, deixa eu contar o que o outro, não estamos pecando de Deus. Vamos ter misericórdia. Quaresma é tempo de perdão, é tempo de reconciliação. O Papa ontem, uma imagem belíssima que correu no mundo, né? Em todas as redes sociais, dele falar da penitência, do perdão, da misericórdia de Deus, e de ir ao confessionário, ele como Papa,
se ajoelhar e reconhecer: eu erro, eu peco, eu preciso do perdão de Deus. Agora, tem gente que anda por aí nas redes sociais, eu dizia na homilia de domingo, que tem gente que foi consagrado, freira, frade, ou foi, ou porque tem um blog, ou porque tem um canal YouTube, ou porque foi ordenado, ele já acha que foi canonizado, um santo. Tudo que ele fala é dogma e todo mundo tem que obedecer. Não. A campanha da fraternidade não é dogma, ela é pastoral. Tá? Então ela não estabelece dogmas. Os dogmas a gente não discute. Né? Agora, a campanha da fraternidade, quando ela mete a cultura para falar, por exemplo, dessa bagunça que está a situação da pandemia, não no Brasil, no mundo, todo mundo batendo cabeça. Por quê? Porque não tem diálogo. E cada um está pensando no seu umbigo. Cada um quer a vacina para ele, mas não quer para ninguém mais. Se ele vacinar, pronto, acabou. Eu quero um leito da UTI para mim, então o outro que se dane. Os políticos pegaram dinheiro aí, roubaram, adoidado, e aí a gente denuncia isso, aí nós fomos chamados de comunistas. Mudando um pouquinho de assunto aí, o irmão Francisco, o nosso governador Dória aí assina decreto que reconhece atividades religiosas como serviço essencial no estado de São Paulo e disponibilizou protocolos sanitários para o funcionamento das igrejas, templos e demais estabelecimentos religiosos no estado. Mudou o quê? Bom, é claro que havia um protocolo, a Igreja do Brasil foi a primeira, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor, que é o seu presidente, arcebispo de Belo Horizonte, a dizer: nós vamos fazer de tudo para colaborar. Se tivermos que fechar as igrejas, nós vamos fechar as igrejas. Porque para nós, a igreja não é somente o prédio, muito embora a gente precisa do prédio para fazer tudo. Mas a igreja é cada um de nós. A igreja somos nós. Eu devo ser igreja onde eu sou. As cartas de São Paulo estão lotadas de citações onde diz que nós somos a igreja, o corpo místico de Jesus Cristo, membros da igreja, e ele é a cabeça. Está bem claro que tem todos nós. Então, eu vou ser igreja debaixo da árvore, eu vou ser igreja ao ar livre, eu vou ser igreja dentro da minha casa com a minha família. Só que a igreja, todas as igrejas, tem alguma coisa que está sendo desobediente. O nosso bispo aqui de Ribeirão Preto fez um decreto e ele foi muito claro em todas as coisas que ele fez. Eu estou fazendo um decreto para as igrejas esparramadas nas cidades no entorno de Ribeirão Preto. Só que cada município deve observar o decreto municipal, deve conversar, dialogar com as autoridades sanitárias do município. E, de repente, cada município tem uma realidade diferente. E que as igrejas todas mantivessem um protocolo das placas, sinalização dos bancos onde as pessoas possam sentar com o distanciamento necessário, álcool em gel disponibilizado nas portas das igrejas, a lotação do máximo 30%, onde se fecha as portas, se fecha. Em Santa Rita a gente fecha o portão, tem gente que chegou no portão, está fechando, não entra, porque botou, a capacidade é essa. O termômetro para medir a temperatura, a proibição de que crianças e grupos de risco possam frequentar, ou não sei que seja feita alguma coisa especial para isso. Então, ou seja, os casamentos estão suspensos, né? As crismas estão suspensas, e agora, é claro, que nessa nova ótica, a gente está vendo que o negócio está muito cheio, o rigor vai ter que ser maior. Só que nós estamos tranquilos em dizer, sim, foi aprovado como atividade essencial, e nós sabemos que a atividade é essencial, eu não posso ficar sem oração, sem amigo. Mas agora, se eu fechar a igreja, eu vou parar de rezar? Se eu fechar a igreja, eu vou parar de ler a palavra de Deus? Não vou. Eu vou estar ali no fronte da oração, e aí com muito mais vigor pedindo a Deus. Então, a igreja tem que ser a primeira a dar exemplo. Ele não pode querer bater de frente fora de tudo, né? Como se nós não fôssemos humanos, como se nós tivéssemos uma retoma e livres do vírus. Não. Tem uma reportagem hoje, que inclusive o nosso arcebispo compartilhou nas suas redes sociais, dizendo o número de padres mortos no Brasil pela Covid, o número de padres contaminados que estão em tratamento. E não é só padre idoso, não. Tem padre de 35, padre de 40, padre de 50 anos que morreram pela Covid. Então nós temos que ser responsáveis, nós temos que pôr a mão na consciência e ajudar as nossas autoridades sanitárias. Irmão, obrigado aí
por ter falado um pouquinho sobre essa polêmica. E sempre vai ter uma polêmica nessas campanhas, né, irmão? Então não tem jeito. Nós temos que mudar o nosso pensamento, o nosso comportamento para uma vida melhor no futuro. Sem sombra de dúvida. E essa vida melhor nós vamos conseguir com o diálogo. Se nós não conversarmos com o outro, eu vou ficar falando mal do outro, o outro vai ficar respondendo pelas redes sociais. E a gente não senta, não olha um no olho do outro, não pede perdão pelas ofensas que tenham feito, né? E também perdoa-se por acaso tenha sido ofendido, como reza a oração do Pai Nosso, que é oração ecumênica. É bonito, é a oração que todos os cristãos rezam juntos, né? Então, que nós possamos pedir nesse momento, Deus, que nos dê esse discernimento de poder dialogar, de poder conversar, para nós vencermos tudo isso que foi colocado aqui. Quando nós olhamos para a situação, porque a pandemia vem mostrar a fragilidade, a pandemia vem mostrar a vulnerabilidade da carne, do ser humano, né? Não, porque muitos se achavam poderosos, que não tem nada que pode nos vencer, e que nós, não, vem um vírus, que invisível porque você não vê, mas que está aí colocando todo mundo para pensar, está colocando todo mundo para, olha, se eu não conversar com o outro, se nós não unirmos forças, não adianta eu fechar, eu fecho toda depois, fecho a minha cidade, eu fecho o meu país, você não consegue viver assim, né? As vacinas que nós precisamos dos fundos de outros países, a alimentação nós temos que mandar, nós temos que receber, então esse diálogo é muito mais necessário. Obrigado, uma ótima tarde para o senhor. Eu aqui agradeço. Eu não sei se eu teria tempo. Tem tempo de um poeminha rápido? Pois não. Pode falar. Olha, é um poeta, mas na verdade ele é cardeal português. E ele trabalha no Vaticano, que chama cardeal José Tolentino. E o poema que ele fez, está no texto da campanha da Vaticano, ele faz um poema em forma de oração. E ele diz assim, eu vou ler para vocês. Livrai-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos, Senhor, do vírus do pânico discriminado. Em vez de construir sabedoria, nos atira desesperados, desamparados para o labirinto da angústia. Livra-nos, Senhor, do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza da alma para enfrentar estas horas difíceis. Livra-nos, Senhor, do pessimismo, porque não nos deixa abrir, e a Deus não pode abrir uma porta, mas esquecemos que se a porta não abre, podemos abrir uma janela. Livra-nos, Senhor, do vírus do isolamento interior, que nos desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva. Livra-nos do vírus do individualismo, que faz crescer muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos do vírus das comunicações vazias, pois essa sobrepõe a verdade das palavras e nos chegam do silêncio. Livra-nos do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes é aprender que nós somos vulneráveis. Livra finalmente do vírus das noites sem fim, pois não deixa de recordar que tu mesmo nos colocastes como sentinelas da aurora. Sentinelas da aurora. Nós temos um novo amanhecer. Nós cremos e vamos passar por esse mar revolto. Vamos passar por essa pandemia com muitas perdas, mas aqueles que ficaram escreveram sua história e nós temos um futuro pela frente. Obrigado.